Bom dia, é isso aí. Hoje, sexta-feira, nós estamos aqui no Direto ao Ponto com o Cristiane Melo. Vamos falar sobre um tema que tem tudo a ver com o mês de outubro, que é o mês das crianças. E quando a gente pensa em criança, a gente logo pensa em saúde infanto-juvenil, vem à mente cuidados com a alimentação, vacina, o bem-estar físico. Mas e a saúde emocional, né, dessas crianças e adolescentes, e o desenvolvimento durante a adolescência, que é uma fase cheia de mudanças e desafios? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com a doutora Cíntia Filomena, que é pediatra e ebiatra. O que é isso, Cristiane? O que é a ebiatria? Ela vai explicar pra gente. Bom dia, seja bem-vinda ao Direto ao Ponto. Bom dia, Cris. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E a ebiatria é, na verdade, o estudo dos adolescentes, né? É uma parte da pediatria, uma subespecialização em que existe um cuidado a mais para o olhar do adolescente, né? A palavra ebiatria é uma palavra grega, na verdade, que vem de Hebe, que é a deusa da juventude, e atos médicos, né? Então, o médico da juventude, o médico da adolescência. Importante falar, porque é uma fase, como a gente sabe, que o pessoal fala assim, é aborrecência. Por quê? Porque vem muito hormônio por aí, vem muita mudança. E quando a criança sai dessa fase infantil, os pais ficam sem saber para onde levar os filhos, né? Vou levar para onde agora? Né? Tá começando a sair de uma fase para outra. Existe sim uma especialista, uma linha da medicina que cuida do adolescente, que é a ebiatria. Sim, sim. E justamente a ebiatria, que é esse cuidado para com o adolescente, ele visa justamente quebrar alguns preconceitos, justamente como se dizer que eles são aborrecentes, né? E evitar esses pré-julgamentos dessa fase, que é uma fase muitas vezes fisiológica, mas que naturalmente é difícil de ser passada, justamente por tantas transições, né? Sair da fase de criança para se preparar para se tornar adulto. E é uma fase que precisa ter muito cuidado, muita atenção. Muitas vezes existe uma falta de atenção pelo mito de se achar que os adolescentes eles não têm doenças físicas, né? Então, necessariamente não precisariam de um cuidado médico mais próximo, mas ao contrário, não muitas vezes existem doenças físicas, mas as doenças psicossomáticas elas acontecem com maior frequência, e isso pode gerar lá na fase adulta vários outros transtornos, que se a gente conduzir bem na adolescência, eu fortaleço a fase adulta, para que esse adulto ele já comece o seu desenvolvimento com mais qualidade física e psicoemocional. Como é o trabalho de um ebiatra? Na verdade, a ebiatria, ela tem uma consulta um pouco complexa, né? Quando eu vou tratar de adolescentes, eu acabo tendo que ter um acompanhamento inicial com a família para depois seguir com o adolescente. As primeiras consultas são mais demoradas, elas envolvem maiores etapas, né? Eu, no mínimo, tenho 3 a 4 etapas de atendimento. Primeiro, eu converso com pais e os adolescentes, eu explico o que vai ser feito, como vai ser esse acompanhamento. Eu gosto de ler com eles um termo de sigilo, né? Onde eu vou entrar em contato com o pai e o adolescente dizendo, ó, essa parte eu tomo conta com o adolescente. Essa parte, se houver alguns desses conflitos, vocês vão ser envolvidos. Então, essa primeira fase, ela dá autonomia ao adolescente. Eu vou tentar cuidar com ele dessa tomada de decisão, algumas pequenas decisões que eles vão fazer. A partir de agora, eu sei o que é bom, o que é ruim. Eu vou escolher se eu quero ou não quero fazer. Então, isso é uma parte da autonomia que o ebiatra vai trabalhar com o adolescente, né? Seguindo, a gente faz uma avaliação, que é uma anamnese, com a família, para saber a demanda que a família traz. Então, nesses casos, eu oriento sempre que os principais cuidadores estejam, pai, mãe, ou aquele cuidador mais ativo, que saiba bem da rotina, e aí eu vou checar as necessidades que a família vê em relação ao adolescente. E, numa terceira etapa, eu vou fazer uma avaliação unicamente com o adolescente, onde ele vai ser entrevistado, onde eu vou
saber a percepção que ele tem do próprio corpo, dos seus sentimentos, e a partir disso a gente vai balancear a demanda familiar com a demanda do adolescente. Dentro disso a gente faz toda uma avaliação física também, dos principais exames que o adolescente precisa, e num segundo momento a gente vai ter o retorno, onde eu vou reavaliar, onde eu vou ver as informações que eu peguei com a família, com o adolescente. A gente vai traçar um plano de ação para segmento desse adolescente, ver se ele tem necessidades físicas ou psicoemocionais, e a partir disso definir. Esse adolescente, ele vai ser tratado unicamente comigo, ou se eu vou precisar de algumas avaliações multidisciplinares, dependendo do que a gente definir como necessidade. Então, assim, não é algo rápido, não é algo simples e que demanda tempo, e realmente eu preciso de uma atenção, de um olhar diferenciado para conseguir fazer bem esse trabalho. Nós estamos conversando com a doutora Cíntia Filomena, pediatra, médica que cuida dos adolescentes, e é importante esse olhar diferenciado, né, doutora? Porque a adolescência, como a senhora disse, é um passo para a fase adulta. Então, se esse adolescente for um adolescente inseguro ou com alguns problemas psicossomáticos, vai interferir na fase adulta. É isso? Com certeza, é isso diretamente. Hoje a gente tem alguns conflitos que são definidos. Hoje a gente tem um protocolo que ele chama REDS, que a gente avalia alguns critérios que são muito importantes na vida do adolescente. O primeiro critério de conflito é a convivência familiar. Tá? O segundo critério de conflito são as atividades escolares. Tá? O terceiro conflito maior são as atividades fora a escola, lazer, trabalho, porque alguns adolescentes já começam a trabalhar, né? Relações sociais em si, nessas atividades extra-escolares. A questão de sexualidade e suicídio, que são 5 pilares que fazem parte do segmento do olhar atento do pediatra. Nós estamos falando aí de uma fase também da adolescência, e estamos vivendo aí das telas, né? Do uso excessivo de telas, chama-se da sociedade do quarto, né? Da geração do quarto, daquela geração onde os adolescentes ficam mais tempo em seus quartos, mais tempo no uso de tela, mais tempo usando as redes sociais, e tem esse distanciamento social. Como a pediatria pode atuar ajudando esses adolescentes? Certo. A pediatria em si, a gente reconhece o isolamento social como uma fase que pode ser fisiológica para o adolescente, tá? Antes do boom tecnológico, dessa questão de tela, existem alguns estudos que mostram que o isolamento social que o adolescente faz pode ser algo construtivo, que ajuda ele a criar os próprios limites, entender o seu corpo, as suas percepções, tá? Só que hoje essa imersão numa tela, né? Não é um isolamento social para si, é um isolamento social para o mundo, né? Onde existem muitas informações. E essas informações, muitas vezes, sem filtros, sem direcionamento correto, sem uma percepção e orientação, ela gera bastantes transtornos psicoemocionais, que é um dos nossos problemas. Eu, particularmente, não acredito ser possível hoje a gente viver sem a tecnologia, sem essa evolução, né? Então, dentro da pediatria, eu sigo a rotina e as orientações do uso consciente, do uso com faixa etária das atividades, realmente os pais terem um controle de tempo, de censura do que está sendo visto ou não por esse adolescente, ter uma noção de como ele sente, como ele pensa. Hoje o adolescente, justamente por esses preconceitos, uma geração que está perdida, uma geração de aborrecentes, né? Então, tudo isso já favorece uma exclusão meio que social. Na verdade, a gente busca atrair esses jovens, porque é importante a gente perguntar para eles o que você sente, o que você viu, o que isso te impactou, como você está. E isso é algo que eu vejo que faz muita diferença, porque quando eu sei o que ele pensa, o que ele acha de si mesmo, quais são as percepções que ele tem de mundo, a gente tem uma facilidade de direcionar esse adolescente
para lugares melhores. Então, acho que é impossível a gente evitar o contato, mas eu acredito na educação, no uso de uma forma dentro do possível que não traga tantas alterações psicoemocionais. Se faz cada vez mais presente, então, a importância da presença dos pais. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. No dia 24, né, a senhora está trazendo para a Feira Santana uma psicóloga que vai falar um pouco sobre essas relações, a importância dos pais na educação dos filhos. Me fala um pouco sobre isso. Na verdade, eu e Nanda, eu conheci Nanda há um tempo atrás, num curso que eu fiz, e agora apareceu a oportunidade de a gente se encontrar. E nesse evento, a tentativa é abrir os olhos da importância que os pais ou os cuidadores ativos têm na vida das crianças, né? Dentro de uma percepção muito pessoal que eu vivo nesses últimos anos de pediatria, eu costumo dizer que eu tenho visto as crianças clamarem, implorarem pela presença dos pais, né? A ausência, o pouco tempo de qualidade com as crianças tem trazido muito alterações psicossomáticas, que passam muito das alterações comportamentais, que tem chegando a níveis físicos mesmo, de doenças que tem relação com os sentimentos, com as emoções, né? Então, isso é um olhar diferente hoje no que eu acredito que é impossível hoje a gente tratar uma criança apenas olhando o físico dela, né? E muitas vezes eu preciso complementar com esses seus sentimentos, o seu comportamento, tanto que hoje, na grande maioria das vezes, as queixas dentro dos consultórios, elas são muito psicossomáticas, então não dá para simplesmente olhar a criança separadamente como só o físico dela. É como um todo. Tem um recadinho aí para você que está ouvindo a rádio, no dia 24 de outubro, olha quem vai estar conosco. Olá, pessoal de Feira de Santana e região. Eu sou Nanda Perinha, Psimama, e tô passando aqui para te avisar que a primeira vez da Psimama na Bahia está chegando. A convite da doutora Cíntia Filomena, estarei em Feira de Santana no dia 24 de outubro e eu quero te convidar para a gente ir lá conversar sobre os desafios que a gente está enfrentando na educação hoje, como promover saúde emocional não só na vida das crianças e dos adolescentes, mas de quem cuida deles. Então eu espero você lá no dia 24 de outubro em Feira de Santana. Vamos? É isso aí, vamos sim. Doutora, para quem ouviu nossa entrevista e gostaria de participar dessa palestra com Nanda Perim, me fala aí como se inscrever e como participar. Na verdade, o evento está sendo produzido pelo Grupo Leque e a gente espera todos vocês, pais, mães, cuidadores, que tenham interesse nesse desenvolvimento e em formas diferentes de melhorar esse desenvolvimento das crianças, né? Aqui eu chamo a atenção que esse evento não é exclusivamente para mães, tá? Pais, por favor, vocês são muito importantes no desenvolvimento psicossocial dos seus filhos. Então, essa participação dentro da rotina da criança, dos pais, é muito importante. Então, o convite também é para vocês, tá? Não só as mamães e os cuidadores. Então, eu espero vocês no dia 24 de outubro, lá no auditório do NH Hotel, para comigo e com Nanda a gente conversar um pouquinho da importância do ambiente seguro, amoroso e estimulante como uma forma de promover saúde para as nossas crianças e os adolescentes. Como é que é feita a inscrição para essa palestra? A inscrição ela é feita via Simpla. Via Simpla, né? Pronto, gente, é isso aí. Então, dia 24, às 19 horas, no NH Hotel, nós vamos aprender um pouco mais, né? Falar um pouco mais sobre a educação. Dr. Vitor Galvão está aqui falando, olha só, queria parabenizar a doutora Cíntia pela entrevista e pelo belo trabalho que vem desenvolvendo, ajudando a construir uma sociedade emocionalmente e fisicamente mais saudável. Grande abraço, Dr. Vitor Galvão, médico endoscopista intervencionista e esposo aqui de doutora Cíntia, né? Meu grande incentivador na vida. Gente, doutora, como é que faz as pessoas terem acesso à doutora Cíntia Filomena? Eu estou fazendo atendimentos no consultório, no edifício Charman, sala 308. E o seu Instagram? Cíntia Filomena, pediatria, _
E eu estou à disposição aí para qualquer dúvida e auxiliar vocês. Gente, foi um prazer conversar com a doutora Cíntia Filomena, falando sobre essa área que é pouco conhecida, que é a ebiatria, e eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, bom dia a todos. Bom dia, fiquem com Deus.